Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Luiz Marcelo. Eu sou professor universitário e estou lançando aí o canal Direito Processual Descomplicado. Esse canal terá sempre vídeos, conteúdos referentes à disciplina de Teoria do Processo, Direito Processual Civil, Penal e do Trabalho. Então, se você curte essas matérias, acessa sempre esse canal que terão conteúdos legais para você. Então, vamos começar com o nosso primeiro vídeo, que é sobre Teoria do Processo. Lembra, se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, clicar no sininho aí para ser sempre avisado e também seguir lá o canal nas redes sociais, no Instagram. Valeu, galera. Roda a vinheta. Fala galerinha, estamos de volta então, vamos começar a nossa videoaula sobre princípios do direito processual, matéria de teoria do processo. Vamos passar então para o nosso método de aula. Valeu galera! Bem, estamos iniciando então a nossa aula de teoria do processo, princípios do direito processual. É importante demais falar em princípios, galera. Por quê? Porque os princípios, eles nada mais são do que valores fundamentais. Toda vez que você fala no âmbito do direito processual em princípios, você está falando de valores fundamentais para essa disciplina. Então, os princípios, eles servem além de fontes para a norma, ou seja, de servir como método de criação da norma, de fontes para essa criação, os princípios têm muito mais importância além de servirem para fontes. Eles também são métodos, ferramentas de integração e interpretação da lei processual, ou seja, o intérprete, o juiz, o aplicador do direito, ele se utiliza dos princípios para poder integrar a norma, ou seja, preencher a lacuna de lei. Então, toda vez que o juiz tem um caso concreto, e nesse caso concreto ele tem dúvida na aplicação da lei, na melhor interpretação da lei, o que entender da lei, ele vai se socorrer dos princípios. Então, quando a gente consegue compreender os princípios, galera, fica muito mais fácil para a gente entender a aplicação da lei processual na prática, no dia a dia. E eu tenho certeza que muitas questões de concursos serão resolvidas por vocês porque vocês conseguem identificar os princípios. Então vamos para a classificação dos princípios. Bem, os princípios são classificados em princípios constitucionais, princípios infraconstitucionais, ou seja, aqueles que estão em lei, e os princípios informativos. Por uma questão aí de estratégia, de melhor forma de aprendizado, vamos falar então dos princípios, primeiramente dos constitucionais, ou seja, aqueles princípios que estão na Constituição, estão ou positivados ou implícitos no texto constitucional. É muito importante a gente lembrar que os princípios constitucionais, muitos deles estão no artigo 5º da Constituição Federal. E a gente não pode esquecer que o artigo 5º da Constituição é o artigo que fala dos direitos e garantias individuais fundamentais. Então daí vem a importância de que esses princípios também são direitos fundamentais do indivíduo. Então, quando a gente falar nesses princípios, lembra então que além de serem meros princípios constitucionais, eles também são princípios fundamentais, ou seja, vão ser aplicados a todos os ramos do direito processual. Então vamos começar com o primeiro princípio, o princípio do devido processo legal, previsto lá na Constituição no artigo 5º, inciso 54. É garantido a todos o devido processo, ou seja, o Estado não aplicará a lei, não cerceará a liberdade, não confiscará patrimônio, não penhorará patrimônio de ninguém, senão garantir o devido processo. Aliás, é muito importante lembrar que o devido processo legal, ele vem exatamente da concepção do direito britânico ou norte-americano. Então, o devido processo legal vai assegurar uma garantia fundamental de que o processo é estabelecido em lei. Esse princípio sofreu grandes mutações ao longo da sua história, mas ainda é o princípio garantista do direito processual. Aliás, eu posso dizer que esse princípio vai fundamentar todos os outros princípios, de alguma forma vão ter ligação com o devido processo. O devido processo assegura a garantia de um processo legal, justo e que o cidadão, um indivíduo, terá esse devido processo sempre assegurado. Então, todos os demais princípios acabam, de alguma forma, se ligando a ele.
Vamos para o próximo princípio, o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é um princípio que assegura o tratamento igualitário. O princípio da isonomia ou o princípio da igualdade está esculpido lá no artigo 5º da Constituição. Mas é sempre bom lembrar, galera, que a gente não está falando de conceder a mesma coisa para todos ou dar a mesma coisa para todos. É evidente que a isonomia demanda relações jurídicas equilibradas. Então você não está falando de dar a mesma coisa necessariamente. A gente está falando aí de assegurar tratamentos igualitários para que você possa ter relações justas, relações equilibradas. É óbvio que se eu tenho relações desequilibradas e dou a mesma coisa, trato literalmente igual a todos, eu vou continuar tendo um desequilíbrio. O objetivo, portanto, é tratar todos o mais próximo do possível. Mas se eu tenho diferenças, evidentemente, é permitido tratar um grupo de forma diferente, mas desde que eu promova uma igualdade, desde que eu promova uma relação jurídica equilibrada. Então, sempre que você pensar no princípio aí da isonomia, você pensa que sim, eu busco uma igualdade, mas eu busco essa igualdade no resultado, na aplicação do direito, não necessariamente no tratamento que eu emprego a todas as pessoas, porque é evidente que se eu concedo a mesma coisa para todos, eu vou continuar tendo uma desigualdade. O próximo princípio é o princípio do juiz natural ou da imparcialidade. Esse princípio, galera, vai assegurar que eu tenha a garantia de um juiz imparcial, a garantia de que um juiz será decidido e escolhido pela lei. Isso, evidentemente, proíbe tribunais de exceção ou juízo de exceção. Ou seja, um juízo que tenha sido escolhido em razão de uma relevância social ou então de um determinado caso. A Constituição, portanto, assegura que os juízes que vão julgar os processos são definidos por critérios estritamente previstos em lei, ou, obviamente, essas leis, então, já existentes, ou seja, não se escolherá um juiz por nenhuma indicação ou por nenhum interesse privado ou público, mas sim, claramente, por uma questão de competência prevista em lei. Esse princípio está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 36, e também, 37, perdão, e no artigo 5º, inciso 53 da CF. É muito importante também conceber que, ao não permitir um juízo de exceção, a Constituição vai assegurar que o juízo fique distante da causa, ou seja, o juiz não pode ter nenhum interesse, nem o Estado ter um interesse que aquele juiz julgue. Isso é importante porque vai assegurar uma garantia de imparcialidade, ok? Vamos para o próximo princípio, então, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio que está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio do contraditório e da ampla defesa, eu sempre brinco com os meus alunos, que é como se fosse aí um casal. É um princípio que, de alguma forma, um complementa o outro, apesar de que a doutrina, em vários momentos, classifica-os de forma diferente. Mas é importante conceber que um não poderia existir sem o outro. O contraditório é o princípio que vai assegurar, né, a ciência dos atos processuais. Por quê? Quando a gente fala contraditar, a gente estaria falando de contra-argumentar. Mas é óbvio que para que eu possa oferecer um contra-argumento, eu preciso saber o argumento. Então, quando falamos de contraditório, estamos no direito de poder opor os argumentos de alguém. Mas eu só tenho como opor esses argumentos se eu conheço. E, evidentemente, então, o contraditório é o princípio que vai assegurar que você tenha ciência dos atos processuais para prover a sua defesa. Bem, a doutrina diz que a classificação do contraditório ela é feita através de mecanismos de comunicações processuais. Esses mecanismos são a citação, a intimação e a notificação. É importante lembrar que a citação é o meio pelo qual o Estado vai comunicar às partes da existência de um processo, né? Normalmente, o réu é citado ou terceiros são citados para comparecerem ao processo e saberem da existência do processo, né? O autor não há necessidade, porque ele, por ser autor, foi ele que movimentou a máquina estatal, então ele já tem ciência, né, por ter tomado a iniciativa da propositura da ação.
Já a intimação é aquele meio pelo qual o Estado cientifica alguém, né, dos atos processuais, comunica, né, os poderes decisórios do juiz, ou seja, o juiz tomou a decisão no processo, foi praticado um ato processual e é através da intimação que a justiça, né, o poder judiciário, comunica às partes no processo ou a terceiros as decisões, os atos processuais propriamente realizados. É importante lembrar sempre que tanto citação quanto intimação podem se dar por vários mecanismos, várias formas, a depender do ramo do direito processual, mas normalmente, né, esses atos são praticados. Citação, em regra, por meio postal, permitido também o meio por oficial de justiça e também por meio eletrônico. Já no caso das intimações, em regra se dá por terceiros, através da publicação em diário oficial, mas também pode se ocorrer por via postal ou por oficial de justiça. Temos ainda também a notificação. Existe uma divergência doutrinária se a notificação ela seria uma forma de intimação também, mas alguns livros colocam que a notificação também é um meio processual de comunicação dos atos, só que a diferença é que a notificação seria para dar nota, né, dar conhecimento da existência de um ato processual futuro, ou seja, um ato processual que ainda vai acontecer. Poderia ser o caso, por exemplo, em que a notificação fosse usada para comunicar a realização de uma audiência. É evidente que esses três mecanismos de comunicação processual, eles acontecem, né, mais de forma, na prática, né, acontecem mais de forma não burocrática, não da forma como a doutrina classifica cada um ali no seu documento. Normalmente um documento só, mas a gente consegue perceber em um exemplo que eu vou dar aqui para vocês entenderem as três características. Vamos supor que em uma determinada propositura de ação, o juiz, ao despachar o pedido do autor, determinou uma audiência de conciliação e deferiu uma tutela antecipada. Então, ao ter que praticar, né, o direito ao contraditório, o Estado vai citar o réu da existência dessa ação, vai intimá-lo de que foi deferida uma tutela antecipada e que ele deve tomar, né, a conduta que a decisão, porventura, deferiu, inclusive com alguma penalidade. E a terceira, dar nota da audiência de conciliação designada. Então é evidente que na prática vai sair apenas um documento com todas essas informações, mas a gente consegue ver aí o que cada um desses instrumentos de contraditório faz na prática. Já a ampla defesa, né, é o princípio que vai garantir, né, a extensão desse contraditório. Por quê? Agora que eu sei da existência dos atos processuais, que eu tive ciência desses argumentos, eu obviamente agora posso exercer o meu direito de manifestação. E eu exerço esse direito de manifestação através da ampla defesa. Essa ampla defesa vai me permitir, portanto, utilizar todos os meios de prova possíveis para refutar os argumentos e vai me garantir também a possibilidade de me defender através dos recursos. A ampla defesa, galera, ela é também um princípio muito extenso que vai assegurar também o direito às provas, né, às provas lícitas. A ampla defesa vai assegurar a irrenunciabilidade da defesa técnica, ou seja, o direito a que eu tenha em todo o trâmite processual o direito de contratar um profissional, né, jurídico, um advogado ou defensor público, e também o princípio da ampla defesa assegura o direito à não produção de prova contra si, ou o direito da não incriminação, o direito da não autoincriminação, que é um direito previsto lá no Pacto São José da Costa Rica, na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então a ampla defesa compreende aí essa série de institutos. Vamos passar para o próximo princípio, que é o princípio da inafastabilidade, ou também chamado de princípio de acesso à justiça, que está previsto lá no artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Esse princípio aí vai assegurar que nenhuma lesão ou ameaça à lesão será afastada do Poder Judiciário. Ele vai garantir que o indivíduo
poderá acessar a justiça sempre que entender ter um direito violado. Então, toda vez que o cidadão entender que teve um direito violado, ele pode procurar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário responderá com o direito de ação, né? O direito de ação ele será um direito inafastável e, ao contraponto, o Poder Judiciário terá sempre o dever, né, de garantir o acesso à justiça. Esse princípio, aliás, é um princípio muito importante. Temos contextualizado hoje, né? Hoje, quando falamos de princípio de acesso à justiça ou inafastabilidade, não estamos falando apenas de ter um poder judiciário, mas de garantir um poder judiciário efetivo que atenda aos interesses sociais, que permita, né, uma desburocratização da justiça, ferramentas, né, jurisdicionais de solução de conflitos. Então, tudo isso faz parte hoje do princípio da inafastabilidade. Um próximo princípio, princípio da publicidade, um princípio também fundamental previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que vai assegurar a garantia, né, de que os atos processuais serão sempre públicos. É importante a gente entender que a doutrina separa a publicidade, né, o direito à informação, em dois viés, né? Um viés externo, o viés social, o viés de controle que a sociedade faz do poder judiciário, e a publicidade interna. A publicidade externa, ela como eu disse, ela é inerente à sociedade. Em regra, os atos processuais são públicos na sua totalidade, ou seja, o processo é aberto à sociedade. Então, a sociedade pode conferir os atos processuais, tanto pela internet como por diário oficial, pode comparecer ao fórum, assistir às audiências. Essa é a publicidade externa. Mas a gente também tem que lembrar que existe a publicidade interna, que é a publicidade inerente aos atos do processo para os seus sujeitos, ou seja, para aqueles que participam da lide. Nesse caso, a publicidade interna ela é absoluta, salvo em situações que o próprio interesse jurisdicional pode ficar prejudicado. A publicidade externa, por outro lado, ela pode ser diminuída, pode ser mitigada em razão de interesse da legislação, ou seja, vamos supor nos casos de segredo de justiça, onde em razão do critério normativo, atos processuais ficam ocultos da sociedade em razão de uma proteção de interesses aí, seja das partes ou do próprio Estado. Um exemplo, o ECA, né, disciplina que os processos envolvendo os menores terão segredo de justiça. Então, a publicidade externa desses processos ela acabam sendo diminuída. Por outro lado, é óbvio que os sujeitos processuais têm acesso ao processo, ok? Esse é o princípio da publicidade. O próximo princípio é o princípio do duplo grau de jurisdição, um princípio previsto no artigo 5º, inciso 55, e que fala lá, que complementa o princípio da ampla defesa. A todos, né, são assegurados aí o direito à ampla defesa e os recursos à área inerentes. E em razão dessa redação constitucional é que temos o princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio que vai assegurar a possibilidade das revisões das decisões judiciais, pelo menos a um grau. O direito de apelação, né, o direito de alguma forma, poder ter a decisão judicial reanalisada por um órgão superior, por um órgão jurisdicional superior. É importante que a Constituição assegura o duplo grau de jurisdição, não um triplo grau de jurisdição. É importante ficar isso claro, porque muitas das vezes o aluno, principalmente em períodos iniciantes, ele acredita, né, que a justiça ela é uma escada de instâncias em que é possível progredir nessas instâncias por mera liberalidade. E não é assim. É importante entendermos que, principalmente, os recursos aos tribunais superiores, eles acontecem não por um motivo apenas de insatisfação processual da parte derrotada, mas principalmente em razão de funções jurisdicionais previstas constitucionalmente aos tribunais superiores. Então, para isso que existem os recursos ao STJ e ao STF, o RESP e o RE. Já não simplesmente por uma insatisfação.
normalmente os recursos que vão assegurar o duplo grau de jurisdição são os recursos de apelação, né? Via de regra, ou o recurso de agravo. São recursos que asseguram aí o duplo grau de jurisdição obrigatório previsto na Constituição. Bem, o próximo princípio é o princípio da motivação, ou também chamado princípio da persuasão racional, que está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e que vai assegurar aí que aos juízes são assegurados, né, o seu livre convencimento. E, obviamente, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, devem ser fundamentadas. Esses dois princípios, de alguma forma, se complementam. Alguns doutrinadores colocam eles como um princípio único, outros classificam o princípio da persuasão racional como o princípio do livre convencimento motivado, mas, na realidade, a ideia aqui do princípio é que o juiz deve sempre fundamentar suas decisões, e é importante entender que a fundamentação aqui não se refere apenas a um transcrito de lei ou transcrito de jurisprudência. O juiz precisa sempre adequar a decisão dele ao caso concreto, contextualizar a legislação ou a jurisprudência ao caso concreto, e importante também destacar que ao fundamentar, né, ao justificar as razões da sua decisão, essas razões de decisão são de acordo com a sua convicção. É importante estabelecer que no Brasil não há, né, punição jurisdicional, punição ao erro injudicando, ou seja, aquela decisão que o juiz toma ou eventualmente possa se equivocar nas razões do seu convencimento. Existe o erro improcedendo, que é o erro de procedimento. Esse erro, sim, o juiz pode ser punido tanto administrativamente, como até pode acontecer como tipo até penal, no caso, ou sanções civis, quando o juiz pratica erro improcedendo. Mas erro injudicando, o juiz não pode sofrer sanção. Afinal, lembrando sempre, a atividade jurisdicional de julgar, né, é uma atividade humana. Então, é possível o juiz se equivocar nas suas conclusões, nas suas convicções? É possível, e até por isso existe o duplo grau de jurisdição, que é para assegurar a possibilidade de revisão. Mas o princípio da motivação e da persuasão racional vai, então, justificar o porquê que o juiz, ao tomar as decisões, ele deve fundamentar. Bem, próximos princípios, né, constitucionais, vou passar bem rapidinho porque são princípios autoexplicativos. Princípio da lealdade processual, que está previsto lá no artigo 37, ou seja, as partes devem sempre zelar pela boa-fé processual, devem buscar sempre um tratamento de lealdade para que o processo possa ter um fim, né? Então as partes devem praticar atos que busquem a solução jurisdicional. Um outro princípio da duração razoável dos processos, ou também chamado de celeridade, que está previsto no caput do artigo 37 e também lá no artigo 5º, inciso 78, que fala, né, da duração razoável. E o outro princípio da economia, também previsto no artigo 37, ou também chamado de princípio da eficiência, que vai falar sempre que os atos jurisdicionais, né, devem ser sempre os mais econômicos e efetivos, né? O que puder conciliar eficiência com economia deve ser sempre buscado pelo Poder Judiciário, pelas partes. Bem, outros princípios também inseridos, agora princípios infraconstitucionais, nós vamos falar aí do princípio da disponibilidade ou princípio da indisponibilidade da ação. Esse princípio da disponibilidade ou da indisponibilidade, ele é um princípio constitucional implícito e também é um princípio infraconstitucional. Ele tanto está previsto implicitamente na Constituição e é um princípio previsto nas normatizações, nos códigos, né? O que significa esse princípio da disponibilidade / indisponibilidade? É importante a gente entender que a ação como um direito, ela é disponível aos sujeitos, né, às partes.
é lógico que essa concepção da disponibilidade ela é mais aplicada no processo civil. Por quê? Porque ela se insere no rol, na maioria das vezes, de direitos privados. Então, no processo civil, o princípio do direito de ação é disponível, ou seja, a parte tem a faculdade de buscar o seu direito de ação ou não, né? Então, toda vez que ocorre um ilícito, que você sofre um ilícito, você não é obrigado a procurar o Poder Judiciário, você procura se assim desejar, né? E até por isso, só o próprio titular do direito, salvo situações específicas na lei, só o próprio titular do direito pode buscar a prestação jurisdicional. Faz parte da contextualização da legitimidade. Então, só o próprio titular do direito pode buscar a prestação jurisdicional. Daí, por isso, é importante sempre lembrar que esse direito passa a ser disponível. E é exatamente a disponibilidade da ação que é o objetivo da prescrição, quer dizer, determinar, né, o lapso de tempo em que a parte pode ou não, se assim desejar, buscar o seu direito. É evidente que, em regra, nenhum direito é eterno, é óbvio que existem situações de não prescrição, né, de não ocorrer prescrição, de situações imprescritíveis, mas é evidente que a maioria, né, dos direitos ele tem um lapso para ser disponível. Então, existe lá a prescrição, a parte dentro desse prazo prescricional decide se exercerá ou não o seu direito de ação. Caso ela opte em não exercê-lo e esgotar a previsão do lapso prescricional, esse direito ficará prescrito e o seu direito de ação, então, ele acaba se perdendo. Então, é importante compreender que esse princípio da disponibilidade está mais inserido no processo civil. É óbvio que, mesmo no processo civil, há exceções a esse princípio da disponibilidade, como, por exemplo, situações de direitos indisponíveis, em que, ainda que a parte não queira exercer, né, o seu direito de ação, ela acaba, de alguma forma, não abrindo mão, não renunciando a essa possibilidade, porque esse é um direito irrenunciável. Acontece, por exemplo, nos casos de direitos de personalidade. Bem, no âmbito já do processo penal, nós temos o princípio da indisponibilidade, que figura, na maioria das vezes, no processo penal, principalmente nas ações públicas incondicionadas, aquelas ações em que a ação penal é proposta pelo MP e definida por lei, ou seja, o MP não teria a possibilidade de dispor dessas ações porque o comando é normativo, ou seja, se o inquérito policial apresenta materialidade ou indícios de materialidade e indícios de autoria, ali já estaria configurado o dever, né, do Ministério Público de propor a ação penal. Então, no caso do processo penal, vigora o princípio da indisponibilidade, ou seja, o sujeito não pode dispor do seu direito de ação. No caso aí, o Ministério Público não teria essa prerrogativa. Mas é óbvio também que mesmo nos casos do direito do processo penal, há exceções também, como por exemplo nos casos de ação penal privada, onde o titular do direito da ação penal pode não propor ou não vir a buscar a pretensão jurisdicional, né? Não buscar aí a solução jurisdicional do seu caso, pode optar em não fazer nada, então nesses casos também haveria uma disponibilidade. Então é importante a gente compreender que o princípio da disponibilidade e indisponibilidade ele vai ter uma correlação muito importante com os prazos prescricionais. Ok, gente? Então vamos passar agora para o próximo princípio. E já que a gente fez essa transição, né, dos princípios constitucionais para os infraconstitucionais, então vamos continuar com outro princípio infraconstitucional, o princípio da demanda, que está previsto lá no Código de Processo Civil, artigo 2º, que fala, né, que o processo começa por iniciativa das partes. É importante esse princípio, né, para que se assegure a garantia do princípio da inafastabilidade, que a gente já falou. Então, o princípio da demanda ele vai assegurar que o processo deve começar com a iniciativa das partes, ou seja, o juiz ele tem a função de julgar. Então, ele não pode iniciar um processo. O processo não pode começar de ofício. É evidente que existem
situações de exceção na legislação, mas a gente tem que conceber que a cada dia mais o direito tem avançado para que esse princípio da demanda fique ainda mais assegurado. Nós tivemos aí, esse vídeo está sendo feito em 2020, nós tivemos aí a alteração do pacote da lei anticrime, né? E é importante a gente conceber aí que muitas mudanças no Código de Processo Penal foram inseridas exatamente para remover a possibilidade da ação penal de ofício. Por quê? Porque fica complicado para que você tenha um processo penal em que o juiz deu a iniciativa de começá-lo, né? O juiz tomou a iniciativa e ele começou por sua ação, ele ficaria totalmente vinculado ao julgamento. Então, cada dia mais o princípio da demanda vem sendo aplicado tanto no âmbito do direito do processo civil, penal e trabalhista, né, para que o processo comece sempre por iniciativa da parte, ou parte, né, privada, ou dos casos em que há um interesse público por parte do MP, que é o representante aí, jurídico, né, da legitimação social prevista na Constituição. Ok, gente? Outra coisa importante a respeito do princípio da demanda e que vai assegurar exatamente o que eu falei de que o juiz deve ser justo, é a gente aproveitar esse momento para falar dos sistemas de atuação do judiciário em relação ao princípio da demanda, né? Nós temos dois sistemas, que é o sistema inquisitivo e o sistema acusatório, e existe ainda uma concepção do sistema misto, que é uma junção do inquisitivo e do acusatório. Bem, eu coloquei aí algumas diferenciações, é importante a gente conceber, mas é óbvio que quando a gente fala do Estado brasileiro, né, o Poder Judiciário adota, né, a Constituição brasileira adota o sistema acusatório, ou seja, no Brasil, a função de julgar pertence ao juiz e somente o juiz só tem somente a função de julgamento, compete às partes, né, a prática dos seus interesses, a postulação dos seus interesses. Então, o juiz fica adstrito à função de julgar, e essa é uma característica do sistema acusatório, onde ele não participa dos atos de investigação. Existe o sistema misto, em que você tem uma parte do processo inquisitivo, né, ou que o juiz participa. Isso acontece muito, por exemplo, no direito francês, onde o juiz tem uma possibilidade de atuação, né, na fase investigatória, mas aqui no Brasil não. É importante lembrar que a fase investigatória aqui no Brasil é conduzida, né, pela autoridade policial e durante o inquérito policial o juiz não tem atuação direta, né, nos atos de investigação. Então o juiz decide algo ali requerido pela autoridade policial, mas ele não participa dessa fase porque não é função dele, né, participar do inquérito policial. Ok, gente? Então, continuando, vamos falar agora do princípio do dispositivo. E esse princípio do dispositivo ele fala sobre a verdade real e a verdade formal. Bem, esse princípio do dispositivo, às vezes, ele confunde alguns alunos e eu sempre nas aulas tenho esse questionamento. É importante conceber que a verdade formal é a verdade que vai se formar no processo. Então, o juiz deve julgar pelas provas do processo, até porque a atividade de julgamento, como disse, é uma atividade humana. Então, o juiz só pode, né, tomar decisões com base naquilo que lhe é apresentado. Ele não tem ali uma clara evidência para a compreensão dos fatos narrados pelas partes. Então, ele precisa de algo concreto e palpável, e isso se dá através das provas que cada parte deve apresentar, como a gente falou no princípio da demanda. Então, se cada parte deve prover, né, as provas das suas razões, é evidente que essa prova forma uma história, forma uma verdade, e a que melhor convence o juiz é a que ele vai julgar. Então, o juiz é obrigado a julgar conforme as provas do processo, e essa é a verdade formal que ele deve adotar sempre nos julgamentos. Entretanto, a gente não pode tirar de foco, né, que, evidentemente, a justiça ela é a busca pelo correto, ela é a busca pelo que é justo. E é evidente que a verdade real, portanto, seria a verdade dos acontecimentos, né? A verdade propriamente dita, a verdade do acontecido. E
O juiz deve sempre nortear a busca da verdade formal pela verdade real. Então eu sempre falo que a verdade real ela é um norteador, né? Ela é uma garantia de que o processo sempre se pautará ou sempre buscará esclarecer a verdade. E é até por parte desse princípio, né, da atuação da verdade real nos processos, é que o juiz tem o poder, né, de inclusive participar da fase probatória, já que as provas são destinadas ao seu convencimento. Então ele tem o poder, né, de requisitar inclusive provas no curso do processo. E em razão do princípio da verdade real é que o juiz pode, caso entenda que para esclarecer um determinado fato processual se necessite de determinada prova, ele pode de ofício, né, buscar essas provas, ainda que as partes não tenham propriamente requerido ou não tenham solicitado tal prova. Ok? Então a verdade formal é a verdade que se forma no processo. O juiz deve fundamentar suas sentenças sempre com base nessa verdade formal, mas a verdade real é aquela verdade que vai nortear o processo, que vai assegurar, né, vai clarear ali a busca sempre da verdade formal. Ok, gente? Então, próximo princípio, vamos falar agora, por último, aí da classificação, os princípios informativos. É importante a gente lembrar que os princípios informativos são aqueles princípios que são princípios basilares, ou seja, são princípios que vão estabelecer limites na aplicação da lei ou de alguma forma vão servir, né, para criar um limite de atuação da lei processual. Eles não estão necessariamente positivados, são princípios de construção doutrinária. Então vocês não vão achar propriamente num texto normativo como acontece nos princípios constitucionais e no infraconstitucionais. Bem, os princípios informativos são os princípios lógico, jurídico, político e econômico. Bem, falando do princípio lógico, o princípio lógico é meio que até óbvio, né? O processo ele se desenvolve com uma sequência de atos. Então, quando a gente fala por princípio lógico, nós estamos estabelecendo que o direito processual ele vai sempre privilegiar, né, estabelecer que o processo se desenvolva sequencialmente. E esse processo sequencial ele tem um destino, que é a solução jurisdicional que se dá através da sentença. Então, quando você pensa no processo e até a conclusão que nós chegamos é o quê? Que o princípio lógico é exatamente o princípio que vai determinar que o processo se desenvolve de forma progressiva, caminhando para o final, numa sequência de atos ordenados. É a atuação do princípio lógico, por exemplo, que faz nascer o Instituto da Preclusão. O que é o Instituto da Preclusão? É a perda do direito de praticar um ato processual, certo? Em razão ou da decorrência do lapso temporal, ou porque o ato processual já foi praticado e ele se esgotou, seja porque houve a prática de um ato incompatível com um próximo ato processual. Então a preclusão, seja ela temporal, lógica ou consumativa, ela decorre exatamente desse princípio lógico, porque é o princípio lógico que vai estabelecer que o processo se desenvolve progressivamente. E uma vez que um ato processual ocorreu, você, em inúmeras situações, né, em regra inclusive, você não permite que esse ato seja retornado. Então, se você teve, por exemplo, a realização de uma audiência, salvo situações legais previstas, essa audiência não vai voltar a ocorrer simplesmente porque as partes desejam que ela volte. Então, o processo sempre se desenvolve para frente, progressivamente buscando a solução, buscando a sua extinção, que em regra se dá na sentença, ok? O próximo princípio é o princípio jurídico, e é evidente que esse princípio também vai nortear o direito processual, porque o princípio jurídico é aquele princípio informativo que vai dizer que o processo sempre se desenvolve por determinação legal. Não tem nem muito o que dizer, é óbvio que o processo, até pelo princípio do devido processo legal, ele se estabelece pela legalidade. Então, o princípio jurídico vai assegurar que todos os atos processuais precisam estar em lei. O próximo princípio informativo é o princípio político,
esse princípio é evidente e é implícito, e é importante a gente falar dele, porque o juiz não pode ficar alheio ao impacto social, ao impacto que a sua decisão vai causar na sociedade. E o princípio político precisa sim estar presente nas decisões do Poder Judiciário, na condução do processo. A gente trata muito da questão da atuação, né, do Supremo Tribunal Federal, e que tem, né, uma composição ali do seu plenário de forma política, até porque funciona pela indicação, né, do Poder Executivo, mas é evidente que mesmo nos casos em que o judiciário decide nas instâncias através do juiz togado concursado, é evidente que o princípio político precisa estar ali. O juiz precisa entender que a sua decisão causa um impacto social, causa um impacto de regulação na sociedade, e o juiz tem que lembrar sempre disso na hora de decidir. Ele não pode tomar decisões que vão causar impactos sociais ruins, né? O juiz deve julgar o processo, ele deve ter liberdade de julgamento, mas ele sempre precisa entender que as suas decisões causam impacto na vida das pessoas. Então o juiz precisa sempre conceber que o fator político, né, nas suas decisões, porque ele impacta socialmente na vida dos jurisdicionados. Bem, e por último, o princípio dos princípios informativos é o princípio econômico, e esse princípio, ao contraponto do princípio da eficiência lá, que é um princípio constitucional, o princípio econômico e informativo aqui é importante lembrar que todos os atos processuais geram despesas. O Poder Judiciário não é, a prestação, né, jurisdicional, perdão, não é gratuita. Ela se dá através de um serviço que é oneroso. É evidente que aqueles que não podem pagar têm o benefício da gratuidade de justiça, mas na realidade o benefício da gratuidade de justiça é um benefício. Ele é, então, uma exceção ao princípio econômico. A regra é o princípio econômico, ou seja, os atos eles têm um custo, faz parte, e o juiz deve sempre zelar, então, pelos atos que sejam mais econômicos, né, que sejam mais eficientes, tanto para as próprias partes que vão subsidiar esses gastos, como também ao Poder Judiciário, que também tem o seu custo. Ok, gente? Então, esses são os princípios informativos. Voltando aqui para a nossa telinha, para a gente finalizar a aula, vou voltar aqui para mim. A gente sempre fala, né, então, que os princípios eles têm assim um poder muito grande na hora da interpretação. Nós citamos aí vários princípios constitucionais, infraconstitucionais. Eles têm uma aplicação prática muito forte. Hoje, eu posso dizer com convicção que quando o aluno domina, né, o conhecimento dos princípios, eu tenho certeza que, às vezes, mesmo não conhecendo o direito a fundo processual, seja o civil, penal do trabalho, eu tenho certeza que só por essas construções, que na sua maioria estão na Constituição, ele já consegue identificar ilegalidades ou arbitrariedades praticadas pelos juízes ou até mesmo pelo próprio legislador ao elaborar a norma. Então, quando você ouve certas afirmações ou de políticos ou cidadãos ou pessoas que queiram opinar e aí vem com soluções, né, mágicas, de cara você já consegue identificar que aquela medida não seria possível no âmbito do Poder Judiciário em razão da atuação dos princípios. Ok? Então espero ter colaborado aí com o conhecimento de todos. Esse é o primeiro vídeo do canal Direito Processual Descomplicado. Vou lembrar novamente para você seguir lá o canal no Instagram e sempre lembrando aqui no YouTube, não esqueça, se você gostou da aula, de clicar aí no gostei e também se inscrever no canal para que o canal possa ter aí uma divulgação, e você também clica no sininho aí para receber os próximos vídeos. Tá bom, galera? Muito obrigado. Valeu!